E hoje, na nossa aula de arte, nós vamos iniciar o capítulo 2 no livro de vocês, na página 8. O que é que nós temos nesse capítulo? Vamos conhecer dois termos fundamentais para se analisar e compreender uma obra de arte, no campo das artes visuais. Temos dois termos. Um é o termo figurativo e o termo abstrato. O que quer dizer cada um deles? Esses dois termos são apresentados por meio de exemplos práticos, atividade, fixação de conteúdo e contextualização histórica. Lembrando, gente, que termos figurativos é algo que existe, abstratos são coisas que não existem, certo? Nós vimos em português dois tipos de substantivo, concreto e abstrato. Concreto são coisas que existem, abstrato que não existe. Em arte, nós temos o figurativo que existe, certo? E o abstrato são coisas que não existem, são coisas criadas, são sentimentos, são emoções ou coisas criadas na nossa mente. Então, o título do capítulo aí é Formas Figurativas e Abstrato. Na página 8, temos aí o tema do capítulo, página 9, temos aí uma criança, observando uma cesta de frutas e desenhando. Nós temos aí um desenho de observação, uma arte figurativa. Por quê? Porque ela existe, gente? O que a criança está desenhando? Foi o que eu acabei de dizer, um cesto de frutas. Você já fez um desenho de observação? Em algumas aulas de arte, já viu isso, gente? Você vê um objeto, e de acordo com o que você vê, tentar reproduzir no seu papel. Já experimentou criar um desenho com formas que não existem na realidade? Tipo, criar uma coisa só com linhas, pontos, retas, por exemplo, um desenho só com cores, com mancha de cores, Existem vários artistas com arte abstrata, coisas que não existem, criação, artística. Na página 10 tem um pouquinho falando sobre a arte figurativa. A arte figurativa se estrutura em que? Na natureza, na representação da natureza do ser humano e nos objetos criados por nós. Então, isso aqui é a arte, figurativa. Representação da natureza do ser humano e dos objetos criados por nós. Até o início do século XX foram as formas figurativas que dominaram as criações artísticas ocidentais. Alguns artistas dedicaram a criar representações fiéis do que observavam. Outros usavam formas figurativas para inventar cenas imaginárias. Alguns estilizaram as formas em suas obras, mas criaram trabalhos que podem associar a um elemento real. Portanto, podemos concluir que arte figurativa é o quê? É tudo aquilo que se consegue definir pelo que está sendo representado por meio da pintura, do desenho e da escultura. Veja, você já viu uma arte figurativa, Uma pessoa, uma mulher que existe, temos aí uma canoa, existe, velas, tecidos, a natureza, existe, Então, essa pintura aí, Óleo sobre Tela, de John Williams, chama-se A Dama de Shalott. É uma obra figurativa, inspirada numa cena descrita de um poema e recriada pelo artista. Observe cada detalhe da vegetação, o reflexo da água, as feições dos objetos em torno da dama, feito por mim, sabe de quê? De uma observação atenta, de uma dedicação técnica para representar a realidade. Olha o reflexo da água, é luminoso. Olha a feição da dama, não é da mulher. Aqui nós temos aqui a traição das imagens. Isto não é um cachimbo, certo? Ceci neste Pasone Piper. Então, René Magritte, ele fez uma observação detalhada de um cachimbo para criar sua pintura. No entanto, a obra traz a afirmativa que isto não é um cachimbo. É a traição das imagens. Isso não é um cachimbo. Magritte propõe reflexões sobre a imagem e o objeto que se representa nela. Não é um cachimbo, é uma pintura. Não é um objeto real, é uma criação artística. Então, as obras A Traição das Imagens e A Dama de Shalott nos mostram como dois artistas que trabalham com formas figurativas que vão ter ideias e reflexões sobre a representação da realidade. A arte, gente, é uma área de conhecimento que está em constante criação, transformações de ideias, propostas e temas. Ou seja, a forma de arte, ela varia bastante.
De acordo com o artista, cada um tem seu estilo, não é? E de acordo com a época. As épocas, o tempo vai se passando e as obras de arte também mudam. Os estilos mudam. Aqui nós temos aqui duas obras, certo? Pina, né? A Pinacoteca em São Paulo, que é a Pina. Tem um acervo de várias pinturas figurativas de artistas tanto nacionais como estrangeiros. E você pode visitar o site dessa instituição, certo? Está aqui. Você pode visitar esse site e ver várias pinturas aí da Pinacoteca de São Paulo. Foi acessado dia 3 de março de 2019. O que é Pinacoteca? É um museu que contém um acervo de pinturas. Você vê aqui a fachada e aqui é um dos salões, certo? O que nós vamos fazer agora aqui na página 12 é a seção Fazendo Arte, certo? Selecione uma imagem de forma figurativa dos livros das revistas disponibilizadas pelo professor. Nesse caso, você vai ver na sua casa livros, revistas ou até mesmo na internet. Você bota lá formas figurativas, não é? Ou arte figurativa. Você vai escolher materiais com que você deseja trabalhar e criar um trabalho de observação da arte selecionada. Você vai observar as formas, os detalhes, as cores, com atenção antes de criar a produção. E a organizar com uma exposição. Que exposição vai ser essa? As obras? Daqui a pouquinho, certo? Você vai fazer a sua arte agora, esse segundo momento da tarde, para você criar a sua arte e enviar para mim ainda hoje. No final da aula, eu irei expor, né, as artes de vocês. Você tem aqui uma arte de Tarsila, é a Negra, de Tarsila do Amaral, em 1923, né? Essa obra dela chama-se A Negra. Tarsila do Amaral, uma artista muito importante, certo? Pintou várias telas com temas reflexivos, certo? E aí você vai ver aqui um pouquinho sobre ela. A artista brasileira, Tarsila do Amaral, criou obras figurativas que não eram representação fiel da realidade. Ela trazia um tema, mas que não era assim igual. Por exemplo, essa tela aqui, A Negra, ela não tem formas tão parecidas, né? Ela não representa uma fiel realidade. Reconhecemos formas humanas, mas percebemos que o desenho das formas foi estilizado, né? Você vê aí o tamanho dos membros, não é? Você vai, então, estilizar de acordo com a maneira de se expressar do artista. Você vai escolher um tema figurativo, vai criar uma produção com formas figurativas estilizadas. Procure encontrar a sua própria forma de transformar o que você vê, selecione os materiais com os quais deseja trabalhar. Por exemplo, você tem aí, já tem essa tela, você tem dela também, tem a Baporu, também de Tarsila, tem outras obras. Você vai pensar na internet uma obra figurativa, que você achou interessante, que você gostou, e você vai tentar reproduzir essa obra que você gostou, vai reproduzir aí em casa. Você pode usar tinta que foi no seu kit, pincel, você pode usar folhas coloridas que foi também no seu kit, papel sulfite, aquelas folhas de ofício colorida. Você pode representar a sua obra com recorte de jornal, com recorte de livros. Você pode tentar montar a sua obra também com pedaços de tecido, com palitinhos. O que você tiver disponível, você vai tentar reproduzir a obra que você gostou. Você vai reproduzir com o material que você quiser, certo? Monte aí a sua obra de arte figurativa. Quando terminar, certo? Tire uma foto e mande pra gente, você com sua obra, tá certo? Vamos lá, fazer nossa arte figurativa.